Bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para encerrar uma fase do nosso trabalho que, como é tradicional, consiste em responder perguntas apresentadas por vocês e por vocês de todo o estado, de todo o Brasil, de todos os estados. E ao começar esse trabalho, é justo agradecer não só o interesse, o entusiasmo e a persistência de vocês durante todas essas aulas, vocês aqui do Rio e de todo o Brasil, que se refletem nas perguntas que foram enviadas provenientes dos vários estados, e inclusive de vocês aqui. E agradecer também ao pessoal de apoio, que realmente sem o qual isso não seria feito, né? A Maria Celano Maia, sua assistente Priscila, e o Dion, e o Matias, e esse menino cujo nome eu não sei, mas que... Hugo, o Hugo, que é novato aqui, mas é muito eficiente, já está bem adaptado. Muito bem, então vamos começar com as perguntas. Inicialmente eu quero dizer o seguinte: ninguém pode competir com o Wagner em 3 coisas: desenhar no quadro negro, dar aulas belíssimas e ser mestre de cerimônia. Essa puxação de saco final é para poder ele trabalhar no meu lugar. Então ele vai dirigir os trabalhos, tá? Bom dia. Também quero começar agradecendo a participação de todos. As perguntas aqui do Rio finalmente chegaram, e chegaram em enorme quantidade. Aliás, estamos aqui afogados em perguntas. Já peço desculpas para os que não tiverem suas perguntas respondidas, porque elas são realmente muitas. Mas vamos então começar. Para mim, um aluno do ensino fundamental poderá compreender algum dos problemas do primeiro grau que você propôs? Sim. Segunda pergunta. Quer dizer, algum dos problemas? Bom, se a resposta fosse não, quer dizer que nenhum problema que você propôs... Problema do primeiro grau, você tem de todos os níveis, evidentemente, não é? Quando nós estamos dando aula para alunos de 12 anos, é evidente que nós vamos selecionar os problemas que sejam adequados ao nível de desenvolvimento dele. E quando nós estamos dando aula para professores, naturalmente que aqueles problemas já não são estimulantes, não é? Então nós precisamos tratar o tema de acordo com o nível, né, das pessoas que estão aqui. Então, quando nós propomos problemas, às vezes até um pouco difíceis, né, isso não quer dizer que você tenha que transmitir ao aluno exatamente aquilo que você está vendo aqui, né? Então, nossos problemas foram estimulantes, desafiadores, e é uma forma de despertar a curiosidade, o gosto para o assunto, para pesquisar mais e ver o que é mais adequado para cada aluno de vocês. Tem alguma engatilhada aí, Paulo? Luiz Henrique, tem alguma pergunta engatilhada aí? Professora Márcia Regina de Curitiba pergunta como conseguimos identificar o número é primo, quando esse número tem muitos algarismos, 5, 6, 7. Realmente isso é um problema difícil, é um problema muito importante. Quando você usa um cartão de crédito para uma compra na internet, isso está acontecendo toda hora. Isso está acontecendo a toda hora. Quando você usa o cartão de crédito, você está falando de primos de 100, 200 dígitos. Então esse é um problema realmente importante, para o qual existe muita matemática profunda envolvida. É possível, claro, sem fazer por exaustão, mas é difícil. Embora tenha tido resultados recentes que mostram que não é tão difícil assim, mas é um problema difícil, sim.
Bom, algumas coisas rápidas. Para mim, onde posso encontrar problemas interessantes de trigonometria? A pergunta é difícil, né? Os melhores problemas de trigonometria você vai criar. Realmente, tendo visto as pequenas coisas que nós fizemos, dando uma lida no livrinho de temas e problemas elementares, olhando a lei dos senos, olhando a lei dos cossenos e o teorema de Pitágoras e, sobretudo, olhando em volta, olhando o mundo que você vive, você vai criar problemas interessantes de trigonometria, né, que fogem a aqueles problemas padrão que existem nos livros, né, com sempre 30 graus, 45 ou 60 graus. Então, melhor do que ficar procurando onde tem, já conhecendo alguma coisa, tente você mesmo criar seus problemas, olhando, sobretudo, o mundo em que você vive. Assim, sobre geometria dinâmica também perguntam. Eu utilizei aqui o Cabri, né, que utilizamos tradicionalmente, que é um programa que a gente sente muito bem, mas como é um programa pago, também está fazendo muito sucesso um programa chamado GeoGebra. Essa palavra é a mistura de geometria com álgebra. Ele é um programa gratuito, então você entrando no Google, GeoGebra, logo em cima da página você vai ter sites em que você pode baixar rapidamente, sem custo algum. Você pode procurar um lugar onde você encontra um pequeno manual que não vem junto. Ele é um programa feito na Áustria, mas ele tem, você pode mudar o idioma, né? Você baixa o programa, vai aparecer em inglês ou em alemão, mas tem um lugarzinho que você muda o idioma. Tem 2 idiomas em português, inclusive, tem português de Portugal, português do Brasil. E ele é um programinha muito útil porque, além de tratar com geometria, medidas, ângulos, perpendicularismo, área, né, todas as coisas de geometria que a gente precisa, e mais até, como transformações, homotetia, rotação. Ele tem uma parte algébrica muito interessante. Então, ele resolve equações, ele faz gráfico de função, né? Ele trabalha com vetores, né? Então, é um programinha ótimo, bom de ser explorado, passar uma meia hora por dia aprendendo matemática, manipulando esse programinha aqui. Ok? Bom, tem pelo menos 2 perguntas aqui que se referem a nomes. Tem uma pergunta que é a velhíssima pergunta de sempre, que é: 0 é um número natural ou não? Isso é uma questão de gostos. Tem pessoas que consideram 0... Porque acontece o seguinte, essa pergunta é motivada pelo fato de que as pessoas acreditam que os nomes dos objetos matemáticos são intrinsecamente ligados ao significado desses objetos. Quando a tradição ou os matemáticos dão um nome a um objeto matemático, eles procuram fazer com que aquele nome tenha um significado parecido com a função daquele objeto e a maneira de definir. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, principalmente em matemática mais avançada, a palavra grupo, a expressão grupo simples é uma das coisas mais complicadas que existe, é um grupo simples. Tem um livro de não sei quantos volumes, de 500 páginas cada um, sobre classificação dos grupos simples. Então, essa questão de colocar número natural, 0 como número natural ou não, é uma questão de gosto.
é aquilo que eu já disse várias vezes, é como o Humpty Dumpty disse para Alice, no livro Alice no País do Espelho. Quando eu uso uma palavra, ela tem aquele significado que eu quero que ela tenha, contanto que a pessoa se mantenha coerente. Se eu chamo isso aqui de caneta, tudo bem, mas se eu chamo de pluma, se eu chamo de xícara, eu tenho que manter coerência com isso. Toda vez que eu dizer, me dá uma xícara que eu quero escrever uma carta. Tá? Então é uma questão de nome. Mas voltando ao número natural, o número natural é... Qual é a vantagem de colocar zero como número natural? A vantagem de colocar zero como número natural é que você passa a ter um elemento neutro da adição para números naturais. Tem um número x, tal que A mais x igual a A. Né? Esse número é o zero. Essa vantagem é muito pequena em relação, a meu ver, às desvantagens que ela traz. Por exemplo, se número natural, você quer ter uma ideia, é um objeto, um instrumento que serve para contar, ninguém começa a contar do zero. Os números são objetos matemáticos criados para o objetivo de contar e medir as grandezas. Ninguém começa a contar do zero. Né? Aliás, o zero surgiu inicialmente em matemática não como um número, mas como um símbolo para facilitar a escrita. Os babilônios, por exemplo, quando escreviam 23, ele podia estar escrevendo 23, 203, 230, tudo era a mesma coisa, porque eles não tinham zero. Era o contexto dizia. Né? Por exemplo, eu tenho, aí punha um 2 e um 3 carneiros no meu quintal. Aí era claro que não podia ser 230, tinha que ser 23, mas nem 203, que o quintal não cabia 203 carneiros, entende? Então, a questão de admitir zero como número natural ou não é uma questão de gosto. A mesma coisa, aí já é um pouco mais complicado. Círculo, por exemplo. Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Quando eu estudei na escola primária, circunferência era uma linha curva fechada. Né? Circunferência de centro A e raio R é o conjunto dos pontos do plano cuja distância ao centro A é igual a R. Isso aqui é a circunferência. O círculo é a porção do plano limitada pela circunferência. E foi assim que eu aprendi. Até que eu cheguei na universidade. Aí eu fui fazer um curso de variável complexa e o professor falava do círculo unitário. O círculo unitário era exatamente a circunferência de raio 1 e centro na origem do sistema de coordenadas. Aí passou a ser o que eu aprendi na escola primária e secundária, ficou errado. Eu acho o seguinte, a palavra circunferência não admite ambiguidade. Quando você fala circunferência, só pode ser uma coisa. Ninguém chama uma parte plana de circunferência. Chama de círculo ou disco. A palavra circunferência não admite ambiguidade. A palavra círculo é ambígua. Às vezes significa a linha, às vezes significa o interior da linha. É a mesma coisa que polígono. Quando você fala a área do triângulo, você evidentemente está se referindo à parte do plano limitada pelos três lados do triângulo. Quando você fala o perímetro do triângulo, você está se referindo ao contorno. A mesma coisa a esfera. Esfera, em matemática elementar, a esfera significa um corpo sólido, o volume da esfera. Né? Em matemática mais avançada, a esfera é uma coisa, a bola é outra. A bola é o conjunto dos pontos do espaço limitados pela esfera. Então, isso tudo é uma questão de você ter coerência. Quando você vai dar uma aula, vai dar um curso, você estabelece, olha, esfera para mim significa só a casca. Pronto, você tem que ser coerente, manter sempre aquela ideia de que a esfera é a casca. Agora, se você disser, não, esfera é o que tem dentro também, tudo bem, ok. Então essa é a minha resposta. Tem outra pergunta aqui para mim, que é muito fácil de responder. O livro diz que o teorema de Pitágoras já era conhecido pelos babilônios e chineses. Eles tinham alguma demonstração? Olha, se tinham, não contaram para ninguém, porque ninguém nunca... Bom, eu não leio chinês, mas
As pessoas que entendem de chinês dizem que nunca deram a demonstração. A primeira demonstração que se conhece é aquela que tem no livro de Euclides. O médico do meu filho disse que a altura dele é proporcional à idade. Isso é um absurdo, não? Claro que é absurdo. Se fosse proporcional à idade, se o fator de proporcionalidade... Quando ele dobrasse a idade, ele dobrava a altura. Então, se ele com 2 anos ele tem 1,80 m de altura, com 4 anos ele tinha 1,60 m, com 8 anos ele teria 3,20 m e assim por diante. E assim por diante. Então, é claro. Mas isso está de acordo com a tradição brasileira de as pessoas acham que toda função crescente é uma proporcionalidade. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação e os meus colegas lá diziam isso aí é proporcional. Eu precisava corrigir toda hora, dizendo não é proporcional, é uma função crescente, não é proporcional. Realmente se usa muito a palavra proporcional com esse sentido, né? Que se cresceu, tem mais idade, então cresceu. Então se usa mesmo a palavra proporcional indevidamente e vocês têm que ficar alerta, né? Porque proporcional tem um significado preciso que vocês sabem e vão defender. Eu queria só fazer uma pequena correção ao que o Wagner disse, que é completar o que ele disse sobre onde posso encontrar problemas interessantes de trigonometria. No nosso livro Temas e Problemas. Ok. Deixa eu falar umas coisas. Bem, eu recebi aqui várias perguntas, que vou tentar responder conjuntamente a respeito da questão de ensinar contagem e probabilidade para o ensino fundamental e também da maneira de ensinar para o ensino médio. Então, uma pergunta aqui é o seguinte: os livros dividem a combinatória em capítulos: fatorial, arranjo, combinação e permutação. Não tem jeito, o livro é adotado e é assim que devemos ensinar. Você tem alguma referência de um livro com abordagem mais moderna? Bem, primeiro eu discuto muito o fato de que o livro é assim, é adotado, tá? E é assim que devemos ensinar. Eu acho que vocês, como professores, vocês têm a responsabilidade de, mesmo que um livro seja adotado, utilizá-lo da melhor maneira possível. Então, como eu comentei, essa sequência de começar contagem fazendo 10 exercícios de simplificação de fatorial, tá? É a melhor maneira do aluno realmente não aprender a contar. Só funciona se o jogo for de cartas marcadas. Isto é, você só pergunta as coisas assim que se enquadrem nas fórmulas e aí fica todo mundo contente a curto prazo porque vira um assunto fácil. Então isso realmente não funciona. Existem muitos livros hoje em dia que fazem o ensino de combinatória da maneira como a gente defende, começando com o princípio multiplicativo, explorando isso para desenvolver técnicas de contagem baseadas nessas ferramentas fundamentais, e só depois falando de fatorial, que tem que ser ensinado. É uma notação importante e é a resposta a um problema fundamental de contagem que aparece muitas vezes e que os alunos devem saber exprimir através de fatorial. Eu não vou citar que livros fazem ou não fazem isso, mas certamente há livros que se aproximam muito mais dessa maneira que a gente defende. Por outro lado, há livros que realmente procuram fazer da maneira mais tradicional possível para evitar que os alunos tenham que pensar essa coisa que muitos livros procuram fazer isso, né? Procuram tornar a experiência aí de contato com a matemática falsamente indolor, né? Que as pessoas possam fazer com um jogo de cartas marcadas. E é claro que isso não desenvolve o que a gente gostaria que os alunos desenvolvessem na escola básica. Ainda sobre esse assunto, alguém me pergunta o seguinte: então,
constatamos que no caso de arranjos, o princípio multiplicativo torna a resolução mais simples. E no caso de combinações, o que torna a resolução mais rápida? A fórmula ou o princípio multiplicativo? Então, se vocês lerem o Temas e Problemas Elementares, o livro que foi adotado aqui no curso, vocês vão ver que a gente defende que há 2 problemas de combinatória cuja solução os alunos realmente devem conhecer. Tá? Um é o problema das permutações. Não tanto porque seja muito difícil, mas porque ele ocorre com tanta frequência que naturalmente você vai precisar reusar esse método. Então, como acontece muitas vezes em matemática, é algo que você vai decorar a resposta mesmo sem querer, tá? Pelo simples repetir aí do uso. E o outro é o problema das combinações. Então, o problema das combinações, que é o problema de você contar de quantos modos você pode escolher P dentre N objetos, tá? De quantos modos você pode escolher um subconjunto de N, de um conjunto de N elementos, é um problema que se repete também com muita frequência, e ele é resolvido pelo princípio multiplicativo, mas de uma maneira que não é tão elementar. Não é tão elementar porque quando você vai escolher os elementos, o natural é você escolher primeiro, que pode ser feito de N modos, segundo, de N-1, fazer a mesma coisa que a gente fez em vários exemplos aqui. Mas o resultado final não está correto ao fazer isso, porque esse nosso processo de escolha considerou que havia um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, que é algo artificial dentro da estrutura do nosso problema. Então, quando eu peço para você escolher 3 de 5, eu não estou distinguindo se você colocou o Pedrinho em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, o que acontece é que isso envolve uma contagem múltipla, tá? Que a gente corrige dividindo pelo número de modos de ordenar esses P elementos que foram escolhidos. Então, é o princípio multiplicativo de novo, tá? Mas agora de uma maneira mais sutil, porque envolve uma divisão. Então, esse problema de contagem não é nada simples, tá? Certamente, especialmente se você está trabalhando com o ensino médio, tá? O aluno tem que conhecer a solução desse problema, e isso envolve usar combinações. Então, o que eu defendo é que um aluno de ensino médio está bem servido de técnicas de contagem, se ele sabe usar bem o princípio multiplicativo, se conhece permutações simples e se conhece combinações simples. Tá? O resto eu acho um exagero para um aluno de núcleo comum, um aluno que está aprendendo combinatória na escola. Tá? Tem muitos outros problemas combinatórios que envolvem outras expressões, combinações com repetição, circulares, mas isso não é algo que todo aluno deva necessariamente saber. Então, meu conselho para vocês é foquem, tá, nesses 3 conteúdos fundamentais. Mais uma coisa sobre o assunto se eu conheço algum livro didático para o ensino fundamental em que já apareça noção de contagem e probabilidade. Sim, também não vou citar nomes. Contagem tem bastante até. Então, isso é algo que a gente vê em muitos livros já aparecendo, especialmente nos livros das séries iniciais do ensino fundamental, da segunda fase do ensino fundamental, no momento em que, por exemplo, no antiga quinta série, no 6º ano, se recorda o significado lá das operações aritméticas, aproveitar para lembrar que a multiplicação e a adição servem para resolver problemas de contagem. Tá? E às vezes, dependendo do livro, isso reaparece depois, junto com o tratamento da informação. Então tem muitos livros que fazem bastante coisa com contagem. Já com probabilidade, um pouco talvez devido às razões que a gente discutiu ontem, o pessoal trata assim com mais distância, e a minha impressão é que na maior parte dos livros o ensino de probabilidade está lá mais para cumprir tabela. Então, os parâmetros curriculares dizem que tem que ensinar a probabilidade, então tem lá uma coisa assim
Você tem uma urna com 3 bolas azuis, 4 verdes, 5 vermelhas. Qual é a probabilidade de tirar uma bola azul? Tá? É o número de bolas e para por aí. Isso não basta, tá? Na minha opinião. Porque isso é apenas na cabeça do aluno, é o seguinte: esse é um problema em que eu vou ter que representar como uma fração, tá? E não desenvolve em nada, tá, a noção de probabilidade. A gente não teve tempo de falar ontem, mas eu estou firmemente convencido de que, para que o aluno adquira essa noção de probabilidade, é preciso que na escola a gente faça um pouco, tá, de experimentação, um pouco de simulação. Tá? Ou seja, faça experimentos aí com os alunos, tá? Colha os dados, tá? Veja que as frequências vão se aproximar dos valores previstos, tá, aí pelos experimentos. Tá? E a outra coisa, isso eu nunca vi em algum livro do ensino fundamental, é perguntas realmente instigantes, tá? Tipo dessas perguntas que a gente fez ontem. Tipo, você vai sortear uma urna que tem 5 bolas. Ou então, você joga uma moeda 3 vezes. O que é mais fácil? Sair 3 caras ou sair cara, coroa, coroa? Então, essas intuições, tá, que as pessoas desenvolvem de maneira errada, tá, isso eu não conheço. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Até se alguém conhecer algum livro que faça isso, eu até peço que me indique. Então, livros que realmente procurem construir essa noção de probabilidade via experimentação e via perguntas instigantes que desenvolvam o espírito crítico, isso não tem muito, e, para dizer a verdade, não tem nem mesmo para o ensino médio, né? No ensino médio, a grande maioria do que se faz em probabilidade como eu disse, um apêndice à combinatória. Você aprendeu a fazer contagem, então vamos resolver problemas que envolvam 2 problemas de contagem, e aí tem uma resposta 4/17. Mas qual é o significado disso? Qual é o impacto que isso tem na tomada de decisão? Em geral, isso é pouco explorado no ensino médio. Bom, a pergunta que apareceu várias vezes aqui é se números primos podem ser negativos. É questão de estender, como o professor Elon falou, de estender a nomenclatura primos para os inteiros. Eu só falei de primos nos naturais, mas dá para estender para os inteiros, e aí sim, claro, eles são negativos, eles são exatamente mais ou menos os primos naturais. Não há problema nenhum, não é uma coisa religiosa. É uma coisa de você só estender o conceito para os naturais. Esse conceito pode ser estendido para coisas mais complicadas também. Tem outra pergunta aqui para vocês. Falou em fórmula de Crick. Está cheio de fórmula de Crick. Tem uma pergunta para o Luiz Henrique que ele disse que não sabe responder, mas eu vou responder. Claro que ele sabe. A pergunta não está muito bem formulada. Veja bem, porque ela põe uma alternativa que não é realmente uma alternativa. No ensino fundamental, alguma propriedade aritmética pode ser demonstrada, ou essas coisas devem ficar para mais tarde, quando os alunos tiverem mais maturidade? Se alguma propriedade pode ser demonstrada, ou tem alguma que pode e outras não podem? Eu acho que depende do nível dos alunos. Se o professor sentir que há maturidade e há interesse em ver demonstrações, então ele pode dar. Existem demonstrações, coisas que são fáceis de demonstrar. Existem coisas que são mais complicadas de demonstrar. De um modo geral, as demonstrações tradicionais no ensino fundamental são reservadas à geometria. Quando eu estudei, era assim, os fatos de geometria se demonstravam e os fatos de aritmética a gente mais ou menos que aceitava, né? Mas isso é uma questão só do sentimento do professor, saber se deve ou não deve dar uma demonstração. É preciso lembrar o seguinte, que na evolução do pensamento humano, as demonstrações surgiram muito tardiamente. Depois de milênios de civilização,
foi que, com Tales de Mileto, que é o representante dessa tendência, mas evidentemente ele não era o único que teve isso, simplesmente a gente escolhe uma pessoa para simbolizar aquela tendência, é que os gregos resolveram demonstrar as coisas e fazer o raciocínio dedutivo. Mas durante milênios a matemática se desenvolveu sem demonstrações. Então a resposta é que o Luiz Henrique, da pergunta dele, é se alguns fatos podem ser demonstrados de maneira simples, outros não. Wagner, um aluno do ensino fundamental poderá compreender algum dos problemas que você propôs? Já respondeu, sim, já foi ele. Quer dizer, nenhum problema que você propôs pode ser resolvido. Difícil. Os exercícios de trigonometria práticos necessitam de contas muito trabalhosas que não podem ser feitas na sala, muito menos podem ser dadas em uma prova. Isso não é uma pergunta, isso. Não. Aí é o problema de... tem uma pergunta relativa à calculadora. Eu queria aproveitar, vou tomar o espaço do Wagner, fazer o seguinte. Há muito tempo atrás eu escrevi um livro que ainda hoje tem o mesmo interesse que tinha na época, ou nenhum, ou pouco, ou muito, sei lá. O livro se chama Meu Professor de Matemática e Outras Histórias. Nesse livro, na parte final, eu respondo uma série de perguntas feitas. Uma delas é assim, se eu devo estimular, se deve estimular o uso de calculadora na escola. E a resposta se baseia única e exclusivamente no bom senso. Eu acho que toda criança na escola tem que aprender a tabuada. Toda criança tem que aprender a tabuada. Esse negócio de dizer, não preciso de aprender a tabuada, não preciso fazer conta de multiplicar e dividir porque tem a calculadora. Não, deve aprender. Agora, à medida que o conhecimento vai se desenvolvendo e o aluno vai tendo que estudar questões cada vez mais complicadas, aí as contas se tornam não só mais complicadas, mas se tornam um peso desnecessário que atrapalha o raciocínio. Você tem uma questão de trigonometria muito bonita, no meio tem uma conta para fazer. Essa conta pode desviar a energia, o interesse e a aplicação do aluno. Então, nesse caso, se deve usar a calculadora. Não tem sentido eu extrair uma raiz cúbica de cabeça, ou simplesmente fazendo conta usando um algoritmo que eu nem me lembro mais, apesar de ter ensinado várias vezes quando eu era professor do ensino secundário e primário, ensinei essas coisas. Mas então o uso da calculadora é uma questão de bom senso. Quando ela for necessária, se usa. Quando for 8 vezes 7, não precisa usar a calculadora. Complementando esse mesmo tema, eu diria que no ensino nós não podemos assim pular etapas. Só se pode iniciar o estudo de alguma coisa tendo cumprido razoavelmente bem a etapa anterior. Então, é absolutamente fundamental que os alunos no ensino fundamental adquiram facilidade nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Devem aprender exaustivamente, devem ter prática nisso e conseguir, sem dificuldade, fazer uma conta de dividir ou de multiplicar com 2, 3, 4 algarismos, não é? Bom, a partir, digamos, da metade do 9º ano, quando ele já vai ingressar no ensino médio, ele pode perfeitamente começar a fazer os cálculos mais complicados com calculadoras, porque nesse momento, em particular quando começa o ensino médio, começam as aplicações. Então, por exemplo, não tem sentido, como os livros, fingir que o mundo só tem ângulos de 30, 45 e 60 graus, não é? O mundo não é assim. Então,
é preciso que o aluno consiga manipular a pequena trigonometria que ele está aprendendo com a real finalidade para a qual ela existe, né? Fazer cálculos no mundo em que nós vivemos. Então, aí o uso da calculadora, né, para senos, cossenos, leis dos senos, leis dos cossenos, não é uma coisa que se impõe para que a dificuldade do problema não esteja no cálculo, né? E você possa, e o aluno possa usufruir da beleza do problema. Por um outro lado, se a calculadora não é permitida, o aluno, por exemplo, ele nunca vai poder compreender um problema do tipo, se deposita R$250 numa caderneta de poupança, que rende 0,65% ao mês, quanto ele terá daqui a 6 meses, se não mexer no dinheiro. Se a calculadora não for permitida, você está proibindo o aluno a esse tipo de informação, que é importantíssimo, para saber lidar com o dinheiro, questão de juros, prestação. Então, ficar fazendo contas artificiais não é um bom ensino, correto? Então, por isso, o uso da calculadora, em certos lugares, ele é muito recomendado, ele é muito necessário. Eu concordo plenamente com tudo que acabou de dizer. Eu queria só fazer um pequeno acréscimo. E quando você tem a oportunidade de dar uma prova e que é necessário, na qual, para a resolução daqueles problemas, é necessário saber certos dados que você obtém na calculadora, se o uso da calculadora não é padrão entre os seus alunos, você põe assim, informação. O cosseno de 37 graus é igual a tanto. Aí não é o ideal, mas é uma solução. Se você tem uma turma de 50, 60 alunos que são carentes, nem todos têm dinheiro para comprar calculadora e tal. Isso aí é uma situação... Isso é verdade. Não, isso eu discordo. A calculadora tem até no celular. Mas enfim, se o aluno não tem celular. Uma calculadora. Uma calculadora comum custa R$3. Uma calculadora que a gente chama de camelô. Quer dizer, o preço, não se discute o preço. Um caderno para escrever custa R$25. Então, o preço realmente não se discute. O que a gente está dizendo é que, sem calculadora, o aluno não tem acesso a informações ricas. Não pode, no capítulo de função exponencial, por exemplo, você vai mostrar um decaimento radioativo ou alguma coisa que envolva a função exponencial, cujas aplicações são tão ricas, você não pode proibir ao aluno o acesso a essas informações, simplesmente dizendo, não, calculadora não é possível. Não, eu queria, eu acho que o assunto já está bem esclarecido. Eu queria passar a responder outra pergunta que você me passou, é de uma pessoa chamada Wagner, que é um professor que eu não sei exatamente de onde é, mas não, essa é outra pergunta. Não sei. Esse professor já me mandou algumas vezes um e-mail a respeito da fórmula de Pick, que é o teorema de Pick, é uma maneira de você calcular a área de certas figuras geométricas usando pontos de uma rede do plano. Eu escrevi, naquele meu livro, meu professor de matemática, tem um artigo que se chama Como Calcular uma Área se Você Sabe Contar. Então, está aí, esse professor se refere a esse artigo e várias vezes ele fica repetindo o fato. Eu li no livro do professor Erlon, mas tem um teorema lá que eu não entendi. Pronto, e aí como eu posso saber? Eu não posso responder nada, porque ele não entendeu, mas eu não disse qual foi a parte que ele não entendeu. A mesma coisa, ele manda de novo a pergunta aqui. Tem uma fórmula lá que eu não entendi. Tá bom, não entendeu, não é uma pergunta. Tem uma história famosa do Dirac, que era
grande físico inglês que estava dando uma palestra e uma pessoa que está assistindo a palestra levantou o braço e disse: professor, o senhor fez uma afirmação aí que eu não entendi. O senhor disse isso assim, tá, eu não entendi. Aí o Dirac continuou. Aí, professor, o senhor fez uma afirmação aí que eu não entendi. Meu amigo, não entendi não é uma pergunta, é uma afirmação. Você não entendeu, pronto, acabou. Agora, a pergunta é assim: eu não entendi por que você escreveu que 2 mais 2 é igual a 5, quando na minha opinião é igual a 4. Como é que você diz? Aí sim, uma pergunta. Eu não posso, se ele não disser qual foi o ponto que ele não entendeu, eu não posso responder nunca, nem ninguém pode responder. Ok. Aqui tem Porto Alegre, Fábio Gomes, São Leopoldo. Saudade de São Leopoldo, cidade linda. Falou sobre um trabalho relacionando música com matemática. E que eu soube que eu uma vez fiz uma palestra sobre matemática e música. Aliás, não só eu, Paulo César também já tem uma palestra recente sobre matemática e música. E o que isso tem a ver? A propósito, Wagner e Paulo César, algumas pessoas já reclamaram dessas suas palestras de matemática e música que só aparece a matemática, eles não ouviram a música. Então vamos prometer para um futuro próximo, né? Não, a aplicação com trigonometria é uma coisa bastante sofisticada, apesar que a gente não percebe. Quando, por exemplo, nós ouvimos assim, você liga o computador e aí quando entra o Windows, por exemplo, toca um acorde, não é assim? Pois é, esse acorde ele não é produzido por um instrumento, né? É uma coisa que foi fabricada. Então esses sons eletrônicos, né, eles são realmente manipulados, fabricados a partir de séries trigonométricas. Mas isso é uma coisa que está um pouco longe ainda, né, da sala de aula. Mais próximo está realmente ao violão. Aqui o Fábio Gomes ele fala que no início foi Pitágoras, né, que começou a estudar a coisa dos sons. Realmente, na lira antiga, né, as primeiras notas musicais eram baseadas em frações. 1/2, 1/3, 2/3, 3/4. E essa história de querer explicar o mundo, né, através dos números, essas frações, né, quando se divide uma corda esticada, tensa, na metade, ou na fração 2/3, ou na 3/4, ela produz outros sons que combinam, que são agradáveis ao ouvido, né? E assim surgiu a escala ocidental que a gente conhece. Mas isso terminou no século XVIII. Essa escala não satisfazia mais, porque as distâncias entre os sons vizinhos não era sempre a mesma. Então havia uma confusão quando instrumentos tocavam juntos ou em tonalidades diferentes. Então a aplicação, eu não posso falar muito aqui, mas se deve a um número muito famoso, que é esse número, raiz índice 12 de 2. Esse número é que permitiu fazer a afinação chamada temperada, né, a afinação uniforme, e é a partir desse número que se pode calcular, por exemplo, no violão, quando você tem os trastes, né, que você observa que eles não são igualmente espaçados, mas eles são colocados ali de uma forma muito bem calculada, né, para que o
o violão seja afinado nessa escala. Então, pesquisando um pouquinho a afinação do violão, por exemplo, vocês vão ver vão aparecer uma progressão geométrica com aquela razão que eu coloquei ali no quadro. Então, para entender essas coisas um pouco melhor e calcular justamente como é que eu posso fabricar em casa o meu violão, ou como eu posso, né, calcular as coisas, é preciso de uma calculadora e pesquisar um pouquinho como são essas coisas. Bom, infelizmente não posso falar muito mais sobre isso. Tem uma outra pergunta. Eu tinha deixado uma questão sobre um túnel e estão dizendo que tem alguma coisa errada porque a figura ela não está de acordo com a resposta. É até possível, porque quando a figura foi feita eu ainda não sabia quando é que ia dar, só fiz as contas depois. Então pode ser que a figura realmente não esteja muito parecida com os ângulos que foram calculados. É possível sim, tá? Peço desculpas então por isso. O que mais? Como se deve falar se a função injetora ou injetiva? Olha, tanto faz, injetor ou injetivo é a mesma coisa, só que eu sistematicamente prefiro falar injetiva, e a razão é muito simples. Eu sou objetiva porque o adjetivo injetivo, os adjetivos injetiva e subjetiva admitem um substantivo, que é injetividade e sobrejetividade, enquanto que injetora e sobrejetora não admitem. Eu nunca ouvi ninguém dizer injetoridade, injetoreza, isso não existe. Então, por isso, como é uma palavra mais flexível, que admite mais flexões, mais derivados dela, então eu prefiro usar a injetiva por isso, porque fica mais fácil para mim depois criar a injetividade dessa função, etc. Só por isso. Mas se você quiser usar a injetoridade, continue dizendo injetora. Mais alguma coisa? Bom, esse aqui não teve muito a ver com o nosso curso, não teve nada a ver, mas a pergunta é se na 8ª série é preciso enfatizar os produtos notáveis, desenvolvimento de A mais B ao cubo. Acho que sim, né? Se o capítulo é produtos notáveis, A mais B ao quadrado e multiplicar novamente por A mais B, é um exercício que conduz A mais B ao cubo e sem problema nenhum. Perfeito, por que não? Tá?